Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as manifestações, ou o que eu chamo, as justas reações que vêm sendo conduzidas por jovens de todas as origens. As manifestações defendem o direito de ir e vir. E como é possível realizar o direito de ir e vir? Não basta a vontade, não basta a liberdade. O direito de ir e vir incorpora o transporte. Transportes eficientes e, em sendo concessão pública, com tarifa que permita, que a totalidade da população use esse transporte. É claro que o direito de ir e vir pode ser exercido através do uso da bicicleta, da motocicleta, ou única e exclusivamente das próprias pernas. Mas, ou automóvel, mas o transporte público é um elementar direito para possibilitar o ir e vir. E o que é que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro? Aliás, nem apenas na região metropolitana, mas vamos nos ater exclusivamente à região metropolitana, onde, e no município do Rio de Janeiro, onde as manifestações são mais contundentes. O que pretendem os manifestantes? Eles enfrentam o reajuste da tarifa de ônibus, um reajuste abusivo e incompatível com a possibilidade ou com o direito de ir e vir. Isto é, uma parcela expressiva da população não tem como pagar. Mas qual tem sido a relação dos concessionários? Nós poderíamos falar do metrô, poderíamos falar dos trens urbanos e poderíamos falar das barcas. Mas vamos cuidar exclusivamente do transporte rodoviário. Aliás, quanto às barcas, deputado Gilberto Palmares, Vossa Excelência, que tem se empenhado tanto, denunciando a precariedade desse serviço, o sofrimento da população de Niterói, São Gonçalo, do Rio de Janeiro, para quem vai para Niterói, mas a população de Paquetá. Vossa Excelência sabe que eu tenho insistido numa proposta, que é uma coisa, mas tão óbvia, que é o aproveitamento de um dos armazéns do desativado Porto do Rio de Janeiro, o armazém em frente à rodoviária Novo Rio, para ser transformado em estação de barca, descongestionando a Praça 15 e simultaneamente possibilitando, veja bem, os ônibus, as barcas tão solicitadas em São Gonçalo, as barcas em Magé, barcas em Caxias, e aumentando também o número de linhas da Ilha do Governador.
estaríamos assim suprimindo centenas de ônibus, não só com um transporte mais confortável, mais rápido, e que deveria e que deve ser também de menor custo, mas diminuiria em muito o sofrimento da população, não só de Niterói e São Gonçalo, Magé, Guapimirim, Teresópolis. No caso de Caxias, que existe a oportunidade de ter ali uma estação de barcas, também o pessoal de Petrópolis. E ao mesmo tempo, fazendo uma ligação com o metrô, com uma linha barata de transporte leve sob trilho, por sobre o canal, na rua Francisco Bicalho. É uma coisa assim, tão visível, tão possível e tão barata, que somente pelo fato então de ser a um custo menor, passa a não ser uma proposta interessante, porque não pode existir nenhum outro entendimento. Está ali, ó, o óbvio. A revitalização da zona portuária vai revitalizar como? Só com a demolição da perimetral? A estação de barcas, portanto, seria um complemento para aproveitar verdadeiramente o porto que está sendo completamente desativado e que vai passar toda a região por uma revitalização. Mas eu vou tratar exclusivamente do transporte rodoviário, que está sendo o objeto das manifestações, das justas manifestações. Aliás, justas não, exigíveis, porque a indagação que se fazia era a seguinte: como é possível, diante desse escândalo, diante desse sofrimento, a população não se manifestar? Os jovens que estão se manifestando, eles estão representando com fidelidade o sentimento da população. Eles demonstram que o sofrimento é tão grande que impõe a manifestação. Para dizer assim, não, mas a manifestação, houve desvios. Eu às vezes até tenho dúvidas, porque o fascismo que impera no Rio de Janeiro é tão grande, que é possível que elementos do governo se infiltrem ali, com o objetivo de praticar atos, de modo a possibilitar, ou ensejar a tentativa de jogar a população contra os manifestantes. Com aquele velho discurso fascista: prefiro a injustiça à desordem. A injustiça é a situação dos transportes, o sofrimento da população decorrente de um serviço precário, que não atende a população, e é caro, e é subvencionado. Esta casa, sob o discurso da renovação da frota, tem aprovado renúncia fiscal e tem aprovado estímulos financeiros ao setor rodoviário. Mas qual é a injustiça e qual é a desordem? A injustiça é a submissão da população a um sofrimento pela impossibilidade de exercer o direito de ir e vir, mas exercer o direito de ir e vir para trabalhar, para ir de casa ao trabalho, retornar do trabalho para casa, mas também para qualquer outra atividade, inclusive a atividade de lazer. Visitar museus, ir ao cinema, ir ao teatro, ir às praias. Isto representa
direitos. Então existe uma injustiça flagrante. E qual é a desordem? A desordem não é a manifestação. A desordem é a desorganização do sistema. Porque os modais não se comunicam. Os modais se isolam. Mas principalmente o transporte rodoviário, que já era insuficiente, passou a ser muito mais insuficiente com a supressão do transporte alternativo, tanto o intermunicipal quanto aqui na capital, no Rio de Janeiro. Chega a ser um absurdo constatar que regiões inteiras perderam o único meio de transporte disponível, que eram as vans. Regiões inteiras. Eu falo Barra Recreio, a Zona Oeste como um todo, Santa Cruz, Campo Grande. Por quê? Que as vans não podem circular para o centro da cidade, porque os bairros de passagem, houve a proibição, as vans não podem passar por vários bairros. E aí, diz assim, mas estamos propondo, ou solicitando, ou exigindo das empresas de ônibus que coloquem mais ônibus. Mas as empresas não colocam. Não só não colocam, e não é justo colocar, porque uma parcela grande optou pela van. Perdemos postos de trabalho, mas acima de tudo, a população está alcançada no seu direito de ir e vir. É duro, mas é imperativo denunciar a força política que tem a FETransport. É uma força muito grande, muito grande. E aí verificamos uma coisa interessante. Há a supressão das vans, a população perde o transporte, postos de trabalho também são perdidos, e nós estamos vendo a chamada Secretaria de Defesa do Consumidor, recém-criada, usando do instrumento de fiscalização, entendendo que o transporte é um consumo, é um bem, aliás, entendendo corretamente. Eu outro dia vi no jornal que o PROCON, a RJ, veja bem, apreendeu quase 180 ônibus. E apreendeu por quê? Por mau estado de conservação e por terem a documentação desatualizada. 174 ônibus. Então, já não tem a van. Os ônibus estão sendo apreendidos. A tarifa é majorada por um serviço de péssima qualidade. Os estudantes reagem, os jovens reagem. Aliás, não tem só jovens não, tem muitos idosos, pessoas de todas as idades, mas obviamente que os jovens agem de uma forma mais desassombrada. Eles são mais ativistas, eles enfrentam. E aí o que faz o Estado? Joga a polícia, deve infiltrar alguém para promover desvios, e pega a polícia para reprimir em nome do direito de ir e vir, porque a manifestação, obviamente, faz com que as vias sejam bloqueadas, mas necessariamente bloqueadas, que não existe outra alternativa. Eu, inclusive, senhor presidente, até pedi a minha assessoria para trazer, eu sou autor da criação do Dia do Ativista, e fiz uma homenagem ao grande brasileiro que Vossa Excelência conheceu, Abdias Nascimento, que lutou
contra o racismo. Abdias Nascimento é uma referência, né, da qual nós nunca podemos esquecer. E coloquei em homenagem a Abdias Nascimento o 14 de março, como o dia do ativista. Esses jovens, com todos aqueles que estão mobilizados, eles são ativistas necessários, imprescindíveis, porque a injustiça é muito grande. Mas jogar a polícia para reprimir uma reivindicação justa, um movimento verdadeiramente democrático, com qual objetivo? Para usar balas de borracha, espancar jovens? E aí, nessa refrega, porque a polícia como instituição obedece às ordens do governo, um ou outro policial vai ser atingido também. Isto é, policiais também usam os transportes. É jogar o povo contra o povo, o com farda contra o sem farda. Com qual finalidade? Estabelecer o pânico lá na Europa inteira, Portugal, Espanha, França. Não é só na Síria não, não é só na Turquia não. O povo está na rua, pô, e tem que estar. O primeiro advogado negro chamava Luiz Grama. Ele deixou a seguinte preciosidade: todo e qualquer, olha ao limite que foi Luiz Grama por considerar completamente desumana, absurda a situação dos escravos, a violência contra aqueles seres humanos. Ele chegou ao ponto de dizer: todo crime praticado pelo escravo contra seu senhor será sempre em legítima defesa. Todo e qualquer crime. Reagir a uma agressão é um sentimento natural. E obviamente que os manifestantes não estão cometendo crimes, não estão depredando patrimônio. Isto é uma manipulação, isto não é verdade. E se, numa hipótese muito remota, um ou outro chegar a um grau tal de indignação que quebre a vidraça de um banco, por exemplo, isto já está previamente justificado pela agressão a que estão sendo submetidos, a violência de que são vítimas. Então, essa conversa de ordem pública é para os mansos, é para os submissos, é para os acovardados. Esses jovens têm que ser homenageados. Vamos convidá-los para uma homenagem aqui na Assembleia Legislativa. É claro que 15 de março, que é o dia do ativista, só no ano que vem. Mas vamos tentar, aproveitando que já passou, vamos comemorar aqui o dia do ativista. E vamos convidar essa juventude para um ato público aqui no plenário, das galerias da Assembleia Legislativa, para que os jovens, além da justa manifestação, além da reação elogiável diante da situação dos transportes coletivos, diante do preço abusivo, que os jovens possam estar aqui, não sendo confinados, mas que eles possam continuar nas ruas manifestando, que eles não se submetam, não se acovardem, não recuem, mas que eles possam aqui também, ainda mais com a transmissão pela TV Alerj, que eles possam ser ouvidos, que democraticamente eles manifestem as justas razões, porque sem nenhuma dúvida, senhor presidente, encerro, eu estou convencido de que a manifestação é necessária para denunciar governantes inescrupulosos, para denunciar a máfia da FETransport. Esse é que é o crime organizado. Eu dizia para a deputada Janira, o crime organizado se caracteriza pela prática de ilícitos, mas é uma organização que tem estrutura hierárquica, que tem continuidade, que é crime mais organizado do que o crime praticado
contra os cidadãos no nosso estado, por essas empresas de transporte. É um crime continuado, é a verdadeira máfia. Portanto, senhor presidente, é a verdadeira máfia que integra o poder. Integra o poder. É por isso que aqui, no caso das barcas, as denúncias são permanentes. Comprovadamente, eles são incompetentes. O metrô, enfrentando também, submetendo a população, os trens, e a agência reguladora. É mais um instrumento do governo, um instrumento das concessionárias. Com tudo comprovado, tudo, não há nenhuma providência. Existe, portanto, a conciliação entre governantes e concessionárias. Já está tudo comprovado. E agora, o transporte coletivo. Antes, e vou concluir, senhor presidente, eu dizia que no transporte alternativo não era operado pela milícia. Os operadores eram extorquidos, eram vítimas. Mas o que é que fez especialmente o governador Sérgio Cabral? Como sempre é feito, aquilo que nós queremos aniquilar, nós criminalizamos. Criminalizamos, agora com jovens a mesma coisa. Com o movimento dos sem terra, qualquer movimento que se organiza, eles criminalizam. Criminalizaram o transporte alternativo, jogaram a população num determinado momento contra o transporte alternativo, para que o transporte fosse extinto. E agora, fica caracterizado o contrário. Os operadores estão sendo mortos, que a extorsão ficou evidente. Não podendo mais falar que a milícia controla, que falar que a milícia continua controlando seria confessar a falência do governo. Então as coisas ficam evidentes. Então, senhor presidente, vamos aqui reunir parlamentares, vamos promover um ato público em homenagem aos jovens que estão manifestando democraticamente a indignação da população, não só em relação à precariedade do transporte coletivo, mas acima de tudo também pelo valor das tarifas. Parabéns aos jovens, a minha solidariedade.